Boa noite. Eu sou Moisés Damasceno, médico intensivista, presidente do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Complexo Hospitalar de Niterói, também conhecido como CEPIM do CHN. Hoje estamos aqui para inaugurar, digamos assim, um novo formato de apresentação, que são lives que a gente pretende fazer, ainda de uma forma periódica, para que a gente possa conversar um pouco sobre os assuntos ligados à saúde, mas não no prisma mais clássico que nós médicos estamos acostumados, né? Nós estamos muito acostumados a conversar entre nós, a participar de sessões clínicas, fazer debates clínicos. A nossa expectativa aqui com esse encontro é abrir um novo canal, e esse canal é direcionado para você, independente da sua profissão. Nós queremos tentar falar com vocês sobre saúde. A gente pretende falar com vocês em algum momento sobre filosofia, em algum momento sobre questões sociais, ou seja, a ideia é tentar falar sobre vida. A pandemia, ela tem trazido talvez muitas reflexões para todos nós, principalmente os profissionais da saúde. Nesses últimos 1 ano e quase 1 ano e meio, temos refletido muito sobre não só o nosso propósito, não só o propósito como médico, mas um propósito de talvez, por estarmos versando numa área de saúde, onde constatamos que muitos de nós têm a saúde de alguma forma prejudicada, a gente talvez precise contribuir mais, precise ajudar mais. Então, essa é a proposta. E hoje nós estamos tendo uma felicidade enorme de começar, na minha opinião, com o pé direito, porque nós estamos trazendo um colega médico que também tem essa preocupação. Ele não se contenta em apenas tratar pacientes doentes, ele não se contenta apenas em versar sobre a área na qual ele se especializou, que é cardiologia. Ele também tem uma preocupação muito grande em informar. Ele faz parte de um grupo de colegas que costumam, de alguma forma, dizer que informar também é tratar. E informar a população passa-nos a ideia de que torna essa população mais conhecedora do que envolve os assuntos ligados à saúde e à doença. E talvez esse conhecimento possa fazer com que a população seja ainda mais exigente, não só na esfera pública, mas também na esfera privada. E quanto mais exigente é essa população, mais ela exige de nós, profissionais de saúde, mais ela exige dos gestores. Se nós temos uma saúde no Brasil que, de alguma forma, oscila entre altos e baixos, talvez mais baixos até do que altas, a gente precisa, de alguma forma, contribuir para que ela possa subir. Independente do meio privado, do meio público, nós precisamos ter uma saúde melhor. E a ideia aqui hoje é começar a falar da saúde, da sua saúde, do seu papel. Hoje, eu estou trazendo aqui o Dr. Cláudio Domênico. Cláudio Domênico, ele escreveu esse livro, que está aqui na sua versão digital, e é sobre ele que, de alguma forma, nós vamos falar. Tem o sugestivo nome, Em Suas Mãos, Escolhas e Renúncias para Viver Melhor e com Mais Saúde. O Cláudio, para quem não conhece, ele é cardiologista, ele nasceu em Governador Valadares, teve parte da sua infância e adolescência em Além Paraíba, uma cidade comum também, a minha infância também, adolescência. É médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e está no Rio de Janeiro desde 1984. Ele também, como eu já disse, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é fellow das Sociedades Americana e Europeia de Cardiologia, fez a residência médica em clínica médica em cardiologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui no Rio, na UERJ, tem mestrado e doutorado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um MBA em saúde na COPIAD, também Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente trabalha como cardiologista clínico e coordena o setor de cardio-oncologia do Hospital Procardíaco no Rio de Janeiro. E já escreveu um livro anterior a esse, chamado Te Cuida, Guia Prático para uma Vida Saudável. Cláudio, boa noite, obrigado por estar conosco e pretendo aí esmiuçar um pouco do seu livro aqui com o público que estiver nos assistindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, seja bem-vindo. Bem, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Moisés, obrigado pelas gentis e carinhosas palavras, mas o Moisés esqueceu de falar uma ordem do qual eu pertenço e sinto muito orgulho de pertencer, que eu vou falar em público aqui. Eu sou membro número 2 da OAM. OAM, para quem não sabe, é a Ordem dos Admiradores do Moisés.
O Moisés vem fazendo um trabalho aí nesse centro de estudo espetacular, sabe, gente? Ele falou aqui da educação. Eu vislumbro aí a figura da professora Heloísa Leite, minha querida professora, minha orientadora no MBA da COPEAD, onde eu tive, assim, depois de terminar meu doutorado, passei um ano com a Heloísa lá, foi maravilhoso. A palavra educação, né, Moisés, vem do latim ex ducere, conduzir para fora. Então, não existe vazio biológico. Se você não ocupar esse espaço, Moisés, vem outra pessoa e ocupa. Então, eu começo parabenizando você pela atitude de levar essa boa informação para a população, às vezes, leiga. E nós, médicos, às vezes, não usamos o vocabulário adequado. No meu primeiro livro, um jornalista chamado Antônio Marinho, que me ajudou na revisão lá do Globo, eu mostrava para ele o livro, isso aqui, o que é lombalgia, doutor Domênico? Lombalgia, dor nas costas. E põe dor nas costas. Você está escrevendo para a pessoa entender, não é um tratado científico, não é uma tese de mestrado e doutorado. E quando eu comecei a perceber que eu falava de uma forma mais simples com meus pacientes no consultório, o resultado era muito melhor. Então, assim, essa comunicação que você fala é fundamental que seja feita para a população leiga. A educação é uma forma de prevenção, sim. A segunda coisa que você vai abordar, temas não médicos. Um famoso professor português da Universidade do Porto, chamado Abel Salazar, ele foi expulso da Universidade do Porto. E hoje, quando se visita a Universidade do Porto, tem a estátua dele em frente, porque ele defendia, e hoje essa frase virou uma frase icônica na medicina, que quem só sabe medicina, nem medicina sabe, né? Às terças-feiras, o professor, o famoso arquiteto, né, Oscar Niemeyer, fazia as famosas reuniões na casa dele, discutia astronomia, filosofia e também discutia arquitetura. Então, é bom que nós passamos a pensar com uma mente mais aberta, como você está propondo, porque naquilo que eu tenho falado no livro, medicina comportamental, medicina da pessoa, medicina do estilo de vida, as ciências sociais têm uma participação fundamental, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia, aquilo que o nosso estimado Ricardo Cruz fazia no Hospital Samaritano em Botafogo, que você está fazendo no CEPIM, né? Nós temos que pensar fora da caixa, temos que pensar, como você bem disse aí, numa saúde planetária. Semana passada foram publicadas novas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia de Prevenção. Cada vez se fala mais disso, de saúde planetária, né? De poluição, de desigualdade social, de tudo isso. Quer dizer, a nossa felicidade só é real quando compartilhada. Como dizem os africanos, Ubuntu, nós por nós. Então, isso é muito bacana, essa sua iniciativa de fazer uma visão mais ampla da medicina, e vão ter as reuniões que também serão reuniões mais específicas, mais técnicas. Eu começo dando assim aos parabéns pela sua iniciativa, né? Obrigadíssimo, Cláudio. Eu só queria passar ao público que está nos assistindo, ou seja, aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, que se manifestem no chat. A gente pretende ter alguns minutos aí no fim da nossa conversa para poder trazer um pouco dessas perguntas, eventualmente até de forma auditiva, as pessoas podendo falar, caso elas não queiram escrever as perguntas. Ô, Cláudio, eu dei uma boa lida no seu livro e, assim, eu gostei muito da forma como você o apresentou, né? Para quem não conhece, o livro hoje está estruturado com 9 capítulos temáticos, além de uma introdução e de umas considerações finais. E, ao longo desses capítulos, o Cláudio fala sobre a importância da prevenção. Ele menciona 7 vilões que ele entende que são vilões para uma boa saúde. Ele fala sobre o tempo, a importância do tempo, coloca sobre a correlação entre as emoções e a saúde. Ele fala sobre a harmonia que a gente deveria buscar entre a medicina e a religião, fala sobre o mundo digital, que hoje cada vez mais está presente entre nós, mas que ele também carrega um pouco de doença, um pouco de infortúnio. O Cláudio chama atenção de algo que há muito tempo a gente não vê as pessoas falarem, e ele chama de um inimigo invisível,
que no caso é a poluição, e a poluição também sonora, a poluição sonora é interessante, só um parênteses rápido, durante esses lockdowns que nós tivemos, deu para se perceber quanto de poluição tem sonora, né, quando pararam de circular os carros pelas ruas. Cláudio fala também sobre a felicidade e sobre a longevidade. E aí, Cláudio, a primeira pergunta que eu queria te fazer, dentro desses temas que você distribuiu o livro, qual daqueles que você talvez tenha se dedicado mais por entender que fosse... Eu sei que todos eles são importantes, mas você quer falar de algum especificamente que você acha que possa ter te gerado mais desafio, ou que talvez seja o maior desafio, né, para a população de uma forma geral? Olha, eu acho que o maior desafio foi realmente falar de renúncias, né? Nós estamos vivendo uma era de muita renúncia, esse período da pandemia, né? Nós saímos de um mundo, antigamente você ia comprar um carro, um aparelho de televisão, você tinha poucas opções. Hoje você sai para comprar seja um tênis, seja um computador, seja um carro, é uma pleiade, uma quantidade, uma pletora de possibilidades enormes. São tantas as escolhas que às vezes aquilo nos faz confuso e às vezes assim a gente fica querendo acertar, fazer a melhor escolha. E uma das coisas que eu acho que a pandemia nos fez exercitar foi a renúncia de poder abraçar, a renúncia de poder despedir de um ente querido, a renúncia de estar junto, de viajar. Eu tenho uma filha, 2 filhos que moram fora atualmente, eu não posso visitá-los. Então, a pandemia nos trouxe esse sentimento de renúncia e nos fez ressignificar uma série de valores. Talvez o maior ato de solidariedade, os 2 grandes ensinamentos que a pandemia me mostrou, o primeiro foi que o maior ato de solidariedade é a gente estar próximo quando acontece uma catástrofe, ou quando você perde um ente querido, você vai lá no velório, ou quando acontece um acidente, você quer estar junto, você corre para o hospital. E na pandemia nós tivemos que nos isolar. E hoje nós sabemos que as relações sociais, cada vez se falam mais isso em inúmeros artigos, são a coisa mais importante para a felicidade e para a longevidade do ser humano. Então, tem vários artigos mostrando o quanto a solidão é tóxica, o quanto o isolamento social nos faz mal, né? E, por outro lado, essa solidariedade era se isolar, era ficar isolado. E outra coisa que a pandemia trouxe muito forte para a gente foram as incertezas. O filósofo Edgar Morin definiu essa era como a única certeza que nós temos é a certeza da incerteza. Não sabemos quando vai acabar a pandemia, se vai ter que ter a terceira dose ou não, se eu vou pegar o Covid ou não, se eu vou para um CTI ou não. E o ser humano não é preparado para essas incertezas. Então, ele teve que desenvolver, ele está tendo que desenvolver uma chamada tolerância à incerteza. Eu não sei quando vai acabar a pandemia, eu não sei quando eu vou poder viajar. Isso nos torna, de certa forma, mais humano, eu acho, né? Nós mostramos o quão frágil nós somos, né? Então, eu acho que escrever esse capítulo de escolhas e renúncias me fez refletir sobre coisas da minha vida, que eu tenho que renunciar mais, que talvez eu tenha que desapegar mais. Eu acho que esse conceito do minimalismo vem crescendo um pouco mais na pandemia. Eu brinco que, às vezes, assim, de certa forma, eu vejo no meu consultório as pessoas muito... A pessoa jurídica, o CNPJ, muito próspero, muito bem, mas a pessoa física, o CPF, muito mal. Então, eu tento mostrar numa balança esse equilíbrio, que não adianta eu cuidar bem da empresa, da pessoa jurídica, sem cuidar do CPF, da pessoa física. E quanto mais cedo eu começar a falar de prevenção, quanto mais cedo eu começar a investir nisso, melhor será a minha saúde, né? Ou seja, a nossa saúde é consequência do estilo de vida que eu levo. Se eu quero ter saúde, eu tenho que ter um estilo de vida saudável. Se eu quero ser um atleta, eu tenho que levar uma vida de atleta. Então, eu acho que a pandemia nos fez ressignificar uma série de valores e nos fez ver a importância da renúncia. Quase sempre, uma escolha implica numa renúncia, né? Então, eu acho que esse foi o grande desafio. Você até coloca, né, uma frase aqui do Pablo Neruda, que é muito interessante, né, que você é livre para as suas escolhas, mas é prisioneiro de suas consequências, né?
E quando você fala da renúncia, uma coisa que é interessante que você coloca no livro, né, que renunciar não significa se resignar com as perdas, mas que você deve procurar descobrir os ganhos onde você imaginava apenas ter sacrifícios. Como é que você vive isso no consultório, quando você está conversando com seus pacientes, quando você está os aconselhando nesse sentido? Porque, como você falou, né, quando a gente pensa em renunciar, parece que dá uma sensação de perda, né? O sofrimento, eu acho que é muito importante, né? Assim, eu até cito uma psicóloga, Lucy Horne, que estuda o assunto, ela mostrando que, para lidar com isso, nós temos que primeiro que entender que o sofrimento é universal, né, Moisés? Eu tento mostrar ao paciente que esse sofrimento é universal. Eu tenho meus demônios pequenos, maiores, você tem os seus, todos nós sofremos. Às vezes é um amigo que está doente, é um outro irmão que está desempregado, ou outro que está com câncer, um familiar. Então, não tente colocar em primeiro lugar que esse sofrimento é só seu. Senão você vai ficar aprisionado quanto a isso. A segunda coisa é que quase toda situação ruim tem um lado bom. A própria pandemia tem um lado bom. A pandemia fez muitas famílias se unirem, voltarem a jogar cartas, voltarem mães a cuidar, a ficar mais próximas, pais a ficar mais próximos dos seus filhos, fazerem refeições conjuntas. A pandemia houve uma diminuição importante da circulação de carros, de veículos, da indústria fabril, houve uma diminuição da poluição, né? Então, a pandemia ela trouxe ganhos. Então, a primeira coisa é mostrar que o sofrimento é universal. A segunda coisa é mostrar que toda situação costuma ter um lado bom, mas tem um lado ruim. E a terceira coisa é ver que atitude você está tomando frente àquela situação que está te causando sofrimento. É uma atitude que está sendo boa, é uma atitude que está sendo ruim para você. Eu brigo com a minha namoradinha, eu vou ficar em casa fazendo greve de fome, vou morder o cotovelo, isso vai ser bom para mim ou vai ser ruim? Ou seja, de certa forma, a nossa atitude, o sofrimento, tem que nos levar a um certo crescimento, né? Então, eu acho que Nietzsche falava isso, né? Então, a gente tem que buscar, dentro dessas situações, e transpor isso para os nossos pacientes, escutar, né? Todo sentimento negativo ele pode ter um lado positivo. O Arun Gandhi, que escreveu lá A Virtude da Raiva, o neto do Gandhi, e todo mundo, quando pensa em raiva, a raiva é uma emoção negativa que nos faz muito mal. Mas a raiva dele era contra as injustiças, contra a má distribuição de renda, aquela pobreza da Índia. Mas se a gente pegar a raiva, que é um iceberg, ver o que está submerso por trás daquela raiva, tem insegurança, tem inveja, tem medo, a gente começar a trabalhar isso, a gente pode crescer em função disso. Então, até nas situações difíceis ou nas emoções negativas, eu tento mostrar aos meus pacientes, conversando, e quase sempre é uma troca, né? Eu faço muita questão de agradecer aos pacientes, tem várias histórias de pacientes aqui, tem pacientes que eu devia pagar a consulta, porque eles me ensinam, eu aprendo demais com eles, sabe? A gente está tocando almas humanas, se a gente tiver paciência de escutar, quase sempre virão histórias muito ricas por baixo daquele sofrimento. Quando você fala na escuta, né, você está falando até da questão da gente trabalhar bem a empatia, né, um termo que está muito falado hoje entre nós, dentro da área da saúde. Mas na proposta do seu livro, me corrija se eu estiver errado, ou seja, você tenta chamar a atenção do quanto nós deveríamos nos responsabilizar mais pela nossa saúde, né? Tem uma passagem até que você coloca que você fala que seu corpo é a empresa mais importante do mundo, né? Ou seja, que você, se fosse pensar como um gestor, você deveria tentar cuidar disso. Na sua opinião, você entende até que ponto a nossa população, de uma maneira geral, está preparada para esse tipo de desafio? Porque a impressão que às vezes a gente tem é que o paciente, por mais sofrido que ele possa estar, mas ele deposita muito no médico, muitas responsabilidades, onde ele também tem uma cota dessa responsabilidade. Como é que você lida com isso? O que você pensa sobre isso? Eu concordo plenamente, né? Você tem que ser o CEO, o presidente da empresa mais importante do mundo, que é o seu corpo. O saudoso Edson Godoy, no meu outro livro, colocou uma frase do Schopenhauer, né? Saúde não é tudo, mas tudo sem saúde é nada. E os conceitos de saúde, bem-estar e felicidade estão muito relacionados. Quando você vai ver a origem dessas palavras, a saúde, bem-estar e felicidade, quando você perde a saúde, o filósofo Pondé, de São Paulo, ele costuma dizer que essa felicidade é um equilíbrio, são 3 bolinhas, aquele menino que está jogando as bolinhas no sinal, é um equilíbrio entre a grana,
A gente precisa da saúde e a gente precisa do afeto. Eu gosto muito desse conceito do Pondé, porque se eu tenho muita saúde, mas não tenho grana para pagar minhas necessidades básicas, ou sou aquela pessoa que vou para um restaurante, estou sozinho, rodeado de garçom, e já briguei com o meu sócio, com a minha mulher, não tenho amigos. Então, o ser humano precisa disso, ele precisa muito de afeto, de boas relações, ele precisa de grana para pagar as suas necessidades básicas e precisa de saúde. E aí você entende, quando você vai ver os países mais felizes do mundo, quase sempre existe um índice para isso chamado Gross National Happiness, GNH. Eles estão os países nórdicos, né? Está lá a Suécia, está a Finlândia, está a Noruega. Às vezes entra a Islândia ali, entra um ou outro, mas é quase sempre os três. Por quê? Porque eles têm um Estado protetor, porque tem uma distribuição de renda um pouco mais justa do que os outros países, né? Então, assim, as pessoas se sentem mais acolhidas. Eu acho que esse conceito de saúde, felicidade, bem-estar é muito próximo. Eu tento mostrar isso para os nossos pacientes. Muitas vezes eles estão colocando a felicidade deles em valores externos, estão olhando para fora. E essa felicidade ela está dentro da gente, né? A paz está dentro da gente. E essa felicidade ela é construída, ela não é comprada. O Gandhi já dizia, felicidade é o caminho, né? Aquilo que você vai caminhando, que você constrói, né? Quando você pensa em viajar com a sua esposa para Nova York, com a sua namorada para um determinado local, a felicidade começa quando você decide um local, você começa a traçar o roteiro, quando é que você vai, quando você não vai, o que vocês vão fazer, o que vocês vão gastar. Você está construindo aquela viagem. A felicidade não é quando você chega lá, cheguei na Torre Eiffel, cheguei no Empire State, em Nova York. Então, acho que a gente coloca muito dessas nossas anseios de busca por felicidade muito para fora. Isso tem que estar muito voltado para dentro da gente, né? Eu acho que a gente tem que conversar com os nossos pacientes, tem que escutar nossos pacientes e fazerem refletir o que está bom e o que não está bom na sua vida, fazendo sempre eles olhar para cima, olhar para frente, e que aqueles erros do passado não sejam uns correntes que os aprisionem, que se tornem prisioneiros daquilo, e sim que permitam que eles façam reflexões e que vão melhorar. Nunca é tarde. Se você pegar uma pessoa que nunca fez exercício, o professor Cláudio Gil sempre fala isso, e começa a fazer exercício aos 80 anos, vai ter benefício? Claro que vai ter benefício, mas vai ter mais benefício se começa aos 60, mais ainda se começa a 40. Mas nunca é tarde, não devemos julgar e não devemos criticar os nossos pacientes. Essa escuta que você falou, ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser empática, ela tem que ser com calma, né? Ela tem que ser autêntica. E aí você vai, aos pouquinhos, trocando com aquele paciente, negociando, permitindo que ele faça, às vezes, que ele planeje as suas metas, os seus objetivos, ajudando ele a criar coisas factíveis. Porque se eu planejar que o ano que vem eu quero aprender chinês, escrever mais um livro e correr uma maratona, provavelmente eu não vou conseguir nada daquilo, vai abaixar a minha autoestima e cada vez eu perco mais a minha possibilidade de melhorar, né? É mais ou menos por aí que eu converso com os pacientes, né? Essa tua colocação, eu acho que é muito importante, né? Hoje, cada vez mais, eu acho que nós somos todos instados a ter metas, ter objetivos em qualquer área da vida, e muitas vezes a gente se empolga e começa a colocar metas que a gente sonha em alcançar, mas que necessariamente não é tão fácil, né? Então, essa tua fala eu acho que é interessante porque se a gente coloca metas muito desafiadoras, principalmente no que diz respeito à busca da saúde, e muitas delas às vezes acabam sendo, a chance de você não cumprir e aquilo te botar em autoestima, como você acabou de colocar, é muito grande, né? E acaba atrapalhando muito. E aí, nesse sentido, você comenta algo no livro que eu acho que algumas pessoas já têm falado, mas muitos não chamam a atenção, que é sobre a medicina do estilo de vida, né? Ou seja, como é que é esse conceito? Ou seja, até que ponto os médicos estão hoje, de uma forma geral, na sua visão, na sua experiência, olhando ou tendo tempo para olhar o estilo de vida dos seus pacientes? Porque você deixa entender que isso é muito importante nesse processo, né? Hoje eu estava conversando que eu tenho um paciente, o Ricardo, ele tem 78 anos e ele acorda diariamente às 4 horas da manhã e faz 2 horas de oração.
Aquilo, para mim, é uma meditação maravilhosa. Ele faz aquilo diariamente. Aí você começa a conversar com ele, com o Ricardo, né? A maneira como ele lida com os problemas, a maneira como ele lida com a vida. E, assim, a medicina do estilo de vida, pela primeira vez, assim, o Dante Pazzanese, um hospital público de São Paulo, muito conhecido na área de cardiologia, inaugurou agora em agosto o primeiro ambulatório de medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela é um conjunto de disciplinas, e quem trouxe essa multi-interdisciplinaridade para a saúde foi a turma de educação, na década de 60, em que a gente vai usar os conhecimentos, as habilidades, os domínios da nutrição, da medicina do exercício, da psicologia, da própria medicina. A gente vai usar todos esses saberes, vai ser um encontro de saberes para que as pessoas tenham um estilo de vida saudável. Mas o principal desafio é não tornar a medicina do estilo de vida elitista. Ela não pode ser elitista, ela tem que atingir o maior número de pessoas possível. Então, eu tenho que pensar em programas que facilitem essas coisas. Então, quando eu estou criando ciclovias, quando eu estou criando programas, por exemplo, que facilitem caminhos, campanhas, tudo isso tem que ser coisas práticas. Eu cito no livro, cito em aula, um trabalho feito na cidade de Potsdam, na Alemanha, que as pessoas tinham que caminhar pelo menos meia hora por semana, não fumar, manter o índice de massa corpórea, que é a relação entre o peso e a altura, que não o caracteriza como obeso, e ter uma dieta saudável, que incluía frutas, legumes, vegetais e pouca gordura saturada. Hoje recomendo 7 a 8 cores no prato por dia. Então, são frutas, são legumes, são folhas. E 23 mil indivíduos foram acompanhados durante 8 anos, de 35 a 65 anos. Esse trabalho trouxe um impacto muito grande, porque ele reduziu de forma considerável a incidência de câncer, de infarto, de diabetes e de derrame, o famoso acidente vascular cerebral. Então, eu não estou falando aqui de nada muito caro. A medicina do estilo de vida ela tem que ser o mais abrangente, o mais elitista possível. E eu acredito que, cada vez mais, esse conceito vai permear as universidades, o poder público, e tudo na vida vai mudando. A medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Em 1985, a poderosa editora da revista mais famosa de medicina, chamada New England Journal of Medicine, bicentenária, Marcia Engel, ela fazia uma declaração infeliz, que aquilo não existia, que religiosidade, fé, espiritualidade não impactava na vida das pessoas. E a gente sabe como isso, hoje em dia, impacta nas nossas vidas. Eu costumo dizer para os nossos pacientes que a fé é a menor e a mais forte palavra que existe no nosso dicionário. São duas letrinhas muito fortes. Então, falar de estilo de vida significa explicar para o doente um pouco de poluição. A nossa alimentação, o Guia da Saúde Alimentar, produzido pelo Ministério da Saúde, é muito bom. Comer um pouco de arroz, um pouco de feijão, comer um legume, comer uma folha, um pedaço de frango. Isso é muito importante, né? Então, assim, se você tiver esse binômio, atividade física, uma dieta adequada, controlar o peso e sem esquecer dos hábitos emocionais, eu acho que você vai ter um estilo de vida saudável que vai te levar a ter saúde. É isso daí, Moisés. A gente não pode pensar em coisas muito complexas, né? Porque senão torna inalcançável para as pessoas. Você falou aí de excesso de botar coisas muito desafiadoras, objetivos muito desafiadores. O Michael Sandel, que é um famoso professor de Harvard, tem aquele seminário Justiça, acabou de lançar um livro agora chamado A Tirania do Mérito. É muito legal ele mostrando que as pessoas que querem maximizar demais a escolha, aquela competição, isso às vezes é ruim na vida da gente, né? Cada um tem a sua maneira de ser feliz, a gente não tem que se comparar com ninguém. E o importante é que o resultado final, essa pessoa tem uma vida saudável, né? Você colocou aí, e tem um capítulo que você dedica, né, à questão da harmonia entre a medicina e a religião, mas você procura chamar muita atenção da importância dessas emoções positivas, e você cita, né, a fé que você acabou de falar, cita o amor, a esperança, o perdão e a gratidão.
como elementos que te ajudam a colocar no caminho de uma saúde melhor. Talvez nos dias de hoje, né, a gente fala muito, mas tanto a gratidão quanto o perdão, talvez sejam dois dos sentimentos mais difíceis da gente trabalhar, né? E eles realmente impactam na saúde, você não acha? Principalmente em cardiologia, quando você pensa ali nos infartos, né, nos AVCs, como você falou, né, dos derrames. O que você pode contribuir a mais sobre isso aqui, aprofundar um pouquinho mais? A gratidão é uma das maiores estudiosas de felicidade do mundo, a Sonja Lyubomirsky, que tem vários livros, um deles é O Mito da Felicidade, A Ciência da Felicidade, os livros dela são maravilhosos. Das 12 regras que ela cita na busca da felicidade, ela sempre começa, a número 1 é expressar a gratidão. Cícero já dizia lá atrás que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Então, eu acho que nós, na hora de criticarmos, somos muito extensos. Na hora de elogiarmos o trabalho que o doutor Moisés está fazendo aí no CEPIM, de procurar fazer, criticar é fácil, Moisés, mas esse trabalho que você está fazendo é muito bonito, é muito bacana, e a gente tem que elogiar, tem que falar para os nossos pacientes, tem que elogiar nossos pacientes, temos que agradecer aos pacientes, temos que agradecer porque é muito fácil, sabe? Agradecer, as pessoas não têm coragem de agradecer em público, de falar em público, senta-se envergonhada. Não, obrigado, Moisés, parabéns pelo CEPIM, pelo bom trabalho que você está fazendo. Parabéns, professora Heloísa Leite, o trabalho que a senhora fez na Cooperativa. Sempre que eu lembro de Heloísa Leite, eu falo, poxa, quanto que eu aprendi, o quanto que eu cresci ali. Então, a gente tem que ser grato, né? Expressar gratidão. O perdão é a mesma coisa. A raiva é uma coisa muito ruim, a hostilidade, ser hostil, né? Eu, há pouco tempo, eu cito um exemplo de um paciente que me procurou no consultório, de 75 anos, e falou, Domênico, ele já era safenado, tinha feito aquelas pontes de safena no coração, né? E falou, Domênico, meu coração está bom? Eu falei, está bom, está muito bom, você fez um check-up, agora está bem. Não, por quê? Não, porque eu vou processar meu filho, um investidor. Eu falei, calma aí, Zé, o que houve? Eu falei, não, ele me causou um prejuízo enorme. Na época das Olimpíadas, eu apliquei um dinheiro grande. Muitas pessoas aplicaram em hotéis, Porto Maravilha, e aquilo não foi o que era para ser. Não foi só ele. Ele perdeu um dinheiro. E eu falei, Zé, calma, você vai processar seu filho por uma coisa complicada, ficar sem ver seus netos. O que você acha disso? Não quer pensar um pouco? Não, eu consultei o meu advogado, ele falou que eu tenho um bom direito. Eu tenho 80% de chance de ganhar e 20% de chance de perder. Eu falo, olha, eu te sugiro procurar um psiquiatra, um psicólogo, um bom amigo seu, para trabalhar mais antes de você tomar essa atitude. Porque, assim, ele acabou processando o filho, né? Hoje não conversa com o filho, não vê os netos. E assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas, assim, se ele errou, se o filho errou, vamos perdoar, porque você vai ficar sem ver seus netos, ficar sem ver seus filhos, enfrentar um processo na justiça. Eu não tive coragem de escrever no livro, de falar nada sobre os inúmeros casos que eu vejo no consultório de famílias brigando por uma famosa herança maldita, que eu chamo. Eu tive vontade de escrever, mas não tive coragem de escrever um capítulo sobre herança maldita, do que eu vejo, como isso faz mal, como corrói o coração, como aquilo mexe com as pessoas. Então, eu cada vez mais, eu cito autores, o Randall Thomas, da Clínica Mayo, o Alan Rosansky, do Mount Sinai, que fala como essas emoções negativas nos fazem mal e como as emoções positivas nos protegem, promovem saúde. Então, é mais difícil você medir um colesterol, medir uma pressão, verificar um peso, é muito mais fácil do que verificar o quão perfeccionista, o quão centralizador, o quão isolado socialmente, o quão competitivo eu sou. Mas eu tenho certeza que essas, vamos dizer, fatores de risco emocionais, aquele perfeccionismo, aquela competição exagerada, né? A pessoa muito centralizadora, que não delega nada, que sequestra o seu tempo, porque só ele sabe fazer tudo, ele não sabe delegar, são difíceis de medir, mas eu tenho certeza que impactam muito a nossa vida, sabe, Moisés? Eu penso dessa forma, né? Quando você fala, por exemplo, da questão da hereditariedade, da predisposição, né? Você chega a dizer que predisposição não significa necessariamente uma pré-determinação. Ou seja, a gente tem a possibilidade de, eventualmente, estar carregando um gene de uma doença, do ponto de vista hereditário, do nosso pai, da nossa mãe,
Mas o que você procura deixar bem claro é o papel que esse estilo de vida, o papel que essas emoções podem ter, sendo bem mais predominantes até do que essa própria carga genética. Ou seja, dentro da linha, né? A saúde está nas nossas mãos, literalmente, na sua maior parte das vezes. Essa frase que você citou aí não é minha, é a frase do James Watson, que é o descobridor lá em 1958 do código genético do DNA. Então, só para dar a autoria dele aí. Mas é uma frase que eu uso porque meu pai, eu cito meu caso no livro, meu pai morreu de infarto aos 55 anos. Então, eu não tenho uma genética muito boa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais agressivo na prevenção. A medicina do estilo de vida é isso, é prevenção. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um estilo de vida irritantemente saudável, porque a minha genética não é boa. Então, o que eu faço? Eu não vou engordar, eu vou fazer atividade física, vou ter uma alimentação o mais adequada possível, vou buscar hobbies, vou buscar uma espiritualidade, alguma coisa que dê sentido à minha vida. Então, assim, a epigenética é você tentar mudar um pouco a maneira como o seu genoma se expressa. E hoje a gente tem exemplos de como isso pode ser feito. Tem um livro chamado O Segredo Está nos Telômeros, da Elizabeth Blackburn. Ela é Prêmio Nobel de Medicina em 2009. E ela mostra que o nosso código genético, o nosso cromossoma, a pontinha dele chama telômero. Quanto mais rápido o telômero se encurta, mais você envelhece. Quanto mais lento, quanto mais tempo ele demora para se encurtar, mais você vive. E ela mostra que a meditação influencia, retardando o seu envelhecimento. Então, você tem evidências científicas de uma Prêmio Nobel de Medicina mostrando que a meditação, que é uma técnica que envolve respiração lenta, ajuda muito. Então, assim, a nossa felicidade, a professora Sonja Lubomirski, ela fala que 40% é genética. A nossa longevidade, 25% é genética. Hoje consegue, mas eu não tenho a menor dúvida que, com o avanço da genética, cada vez mais nós vamos permitir, deixa eu fechar aqui uma telinha. Aqui. Só um minuto. Cada vez mais nós vamos permitir que, com um estilo de vida saudável, nós possamos prevenir essas doenças que têm um componente genético, né? A genética, eu sou fã da genética, eu acho que ela vai nos ajudar muito. Esse negócio de você biopsiar uma mama, biopsiar uma próstata, tudo isso eu acho um pouco atrasado. Em breve, essas biópsias todas serão líquidas, serão feitas através do sangue. Essa técnica da mineração, do mining que se faz nos bitcoins, é que é aplicada hoje nas doenças genéticas. Você vai lá e fica minerando, acha uma célula cancerosa, um câncer de mama, um câncer de pâncreas. A medicina genética vem para ajudar, ela vem tornar a medicina cada vez mais precisa e mais personalizada. Não é excludente. O estilo de vida saudável, a prevenção é a melhor arma, né, Moisés? E, assim, aí você tem que ser o CEO, quer dizer, você tem que fazer os check-ups, aquelas avaliações médicas periódicas, fazer uma colonoscopia depois dos 50 anos, não deixar de ir no seu ginecologista fazer a sua mamografia, o médico, e o homem no seu urologista. Se você tem história de colesterol alto, de vez em quando fazer uma dosagem do colesterol, fazer a limpeza de dente a cada 6 meses. Então, eu pergunto assim para os meus pacientes, você tem ido ao dentista com que frequência? Você vai ao seu ginecologista? Você vai ao seu urologista? Da mesma forma que eu pergunto, você consegue ler um livro por mês? Me fala qual foi o último livro que você leu. Porque a pessoa vai querer saber da memória. A minha memória está muito ruim, eu escuto muito isso no consultório. O falecido professor Ivan Esquerdo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos grandes neurocientistas nossos, ele falava que os 3 melhores exercícios para a memória eram ler, o segundo era ler e o terceiro era não ler. E eu vejo que uma das coisas que o mundo digital trouxe é que sequestrou, parece, um pouco tempo da leitura. As pessoas ficam vendo, talvez, um pouco demais as séries, talvez se percam um pouco demais nas redes sociais. Nada contra ir lá nas redes sociais ou de ver uma série, mas não esqueçam a leitura. Quando você lê um jornal, é diferente de ler um livro. Porque quando eu leio um jornal, estou vendo a página principal, o dólar subiu, o dólar caiu, o Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu. Mas quando eu estou lendo um livro, eu estou na página 50, lembrando de um personagem que veio lá na página 10. Então, isso exercita
a minha memória. O falecido professor Pedro Sampaio, um grande neurocirurgião aqui do Rio, tinha uma memória prodigiosa. E eu estava fazendo um seminário de memória com ele. Eu falei, professor, de onde vem essa memória colossal que o senhor tem? Ele falou, Domênico, todo dia eu termino meu consultório, eu chego em casa, eu tento primeiro lembrar dos pacientes que eu atendi. Eu atendi 6 ou 8 pacientes, eu tento lembrar. Depois eu tento lembrar o que eu fiz com cada um deles. Se eu não consigo, no dia seguinte eu volto no consultório e faço. Então, ele fazia estímulos. Você estudar uma língua nova, você fazer um curso de computação, eu brigo por meus pacientes, criem o hábito de ler 10 páginas por dia. Se você fizer 10 páginas por dia, parece pouco, mas aos pouquinhos aquilo vai ser muito interessante. Mas que seja fora da sua área de atuação. Porque se você ficar só lendo livro de medicina, você que é economista, lê só economia, não. É um romance, é uma coisa fora da sua arte. Esse exercício de 10 páginas por dia vai dar uma leitura, em média, de um livro de 300 páginas por mês. Está ótimo. Está ótimo. Cláudio, você está falando assim de uma forma, eu estou imaginando as pessoas que estão te ouvindo, né? E você também dedica um capítulo para falar do tempo. Quando você começa a falar tudo isso, o que está passando aqui na minha cabeça é exatamente essa situação. Vou pegar esse exemplo do médico, né? Chega em casa já cansado, vai jantar, vai conversar um pouco com a família, de repente ele vai entrar ali para assistir um pedaço de alguma coisa na televisão. Eu tenho um amigo que costuma dizer que às vezes é importante assistir televisão até para zerar o QI, como ele fala, e aí a televisão normal, né? Nem o seriado, só para dar uma parada, assim, uma travada. Como é que você vê a questão da gestão desse tempo? Porque, assim, tem até algumas pessoas que costumam dizer isso, né? Se você quer que algo seja feito, procure o mais ocupado e dê para ele, porque ele sabe se organizar para isso. Apesar de eu achar isso um pouco exagerado, mas a gente vê que na média é isso. E aí, quando você fala do aspecto digital, você até coloca uma provocação interessante, né? Como é que se sabe que uma tecnologia é boa ou ruim? E aí você coloca, se ela lhe traz tempo, é porque ela é boa. Então, hoje em dia, o impacto do mundo digital, por exemplo, interferindo com a leitura, mas também, muitas vezes, roubando um tempo da gente que se permite entrar ali numa rede social e ficar travado nela. Como é que você hoje lida com isso, até no seu dia a dia, porque eu sei que você também tem essa questão de estar ali participando, eventualmente, de uma rede social ou de outra, mas administrar tudo isso, né? Você escreveu 2 livros, tendo um consultório cheio e uma vida médica absolutamente atribulada. Passa o segredo aí para gente. Olha, um dos livros que eu recomendo, que eu gosto muito para falar de tempo, é um livro chamado Reengenharia do Tempo, da Rosisca Darcy de Oliveira. A Rosisca, ela é da Academia Brasileira de Letras, ela e o seu marido, Miguel, toda vez é um desses que marcam consulta no consultório. Eu gosto de sair para jantar com eles depois, porque eu aprendo tanto com eles. E a Rosisca escreveu um livro que foi um best-seller, e ela falou o seguinte, Domênico, chegou um ponto, eu falava tanto do tempo e saúde, os maiores patrimônios, eu defendo isso no livro, e a Rosisca começou a ficar refém do sucesso, porque ela começou a ser chamada para tantas entrevistas, para tantos eventos, para falar de tempo, que começou a tomar o tempo livre dela. E ela tomou uma decisão difícil na vida dela, falou assim, não vou mais divulgar o livro, não vou participar de mais nada. Ou seja, ela fez a grande escolha dela foi renunciar àquele sucesso. Mais uma vez, aí a história, só para jogar escolha e renúncia do tempo, o que a Rosisca teve que fazer? A palavra ócio é uma palavra que nos traz assim, um sentido negativo. O Domênico De Masi fala do ócio criativo. Lá no COPEAD, eu escutei uma palavra, se não me engano, a autora era Edith Penrose, que falava folga produtiva. É uma palavra mais simpática. Se o senhor falar que o Moisés é uma pessoa ociosa, pega mal. Cadê o Moisés? Está em folga produtiva. Ah, bem, então tá bom, folga produtiva pode. Ninguém aguenta trabalhar 100%, 110% o tempo todo, está 110% o tempo todo. Nenhuma empresa, nenhuma máquina, nenhuma pessoa funciona, nem o hospital. O hospital precisa de períodos que está com 70%, 80% de ocupação. E a gente precisa de tempo até, se for o caso, para não fazer nada. É essa a ideia do ócio criativo do Domênico De Masi. Eu levo no meu livro o conceito do tempo preferência, né, e do tempo prioridade.
O tempo prioridade, eu costumo dizer que está ligado à razão, à mente. Eu tenho que entregar o meu imposto de renda amanhã, que é o último dia. Então, eu tenho aquela prioridade para cumprir, eu tenho que preparar uma aula, uma coisa que não é uma prioridade. O tempo preferência é o tempo que mexe com a minha emoção, mexe com o meu coração. É aquele tempo que eu não vejo passar. Eu estou jogando cartas com a minha família, eu estou meditando, não estou vendo o tempo passar, eu estou remando, eu gosto de remar. E aprendi que o remo, depois que eu virei na lagoa, e todo mundo que passa por essa experiência, você aprende assim, você não pode fazer mais nada, você tem que só pensar no remo ali. É uma coisa que... Então, eu diria para você que a gente ter tempo até para não fazer nada. Assim, parece que o sucesso implica você estar sempre ocupado. A pessoa bem-sucedida, Marilda Lippe diz isso, é aquela pessoa que está sempre ocupada. Se você for visto numa academia às 3 horas da tarde, poxa, o Moisés está aqui na academia, não está no consultório, até um pré-julgamento que as pessoas fazem. Eu acho que a gente tem que ter direito a esse tempo, sim, de não fazer nada, tempo para você fazer o que não quer. Eu cito uma frase aí do Bernard Arnault, o homem mais rico da França, e perguntaram a ele, né, ele é um homem muito rico, o que ele queria fazer. Ele podia pegar o avião dele para o Piemonte, em Alba, ver a coleta de trufas. Ele falou, olha, dinheiro para mim não é para fazer o que eu quero. Dinheiro é para não fazer o que eu não quero. Então, isso é uma sabedoria incrível. Lembra a frase do Rousseau. Rousseau tinha essa teoria do dinheiro, porque assim, eu posso pedir para um colaborador meu, falar assim, você pode me levar domingo no Maracanã para ver um jogo de futebol? Ele pode me dizer um sonoro não, porque domingo é o dia dele ficar com a família, fazer ali um churrasco na laje. Ele não tem muito dinheiro, mas ele tem uma sabedoria para utilizar aquele tempo. Então, eu acho que as pessoas andam muito ocupadas. Boa parte das pessoas que alegam que não tem tempo para fazer exercício, não tem tempo para aprender uma língua, primeiro, porque não estabelecem prioridades. Segundo, porque não sabem delegar. E a terceira coisa, eu acho, que são os chamados, como eu citei aqui, os sequestradores do tempo. É a pessoa que, às vezes, está ficando muito tempo no computador, ou muito tempo numa rede social, numa mídia. Hoje, os alunos de faculdades, eu tenho visto isso, eles têm comentado, os jovens comigo, minha filha fala isso, pai, é impossível você ter Instagram, é impossível você ter Facebook praticamente e você querer se dedicar ao estudo na faculdade. Então, até os jovens estão vendo isso, estão cortando, né? Outra coisa, às vezes, é que você quer adquirir um bem, você quer adquirir uma coisa, e você vai ter que trabalhar tanto para pagar aquele bem material, que ele vai te roubar uma coisa que é muito cara, que não tem preço, que é teu tempo ou tua saúde. Então, às vezes, eu vou comprar uma coisa que não preciso e vou ter que trabalhar tanto depois para pagar aquilo que não vai, talvez, valer a pena, vai me roubar meu tempo ou minha saúde, né? Então, eu me lembro quando um primo meu veio da Itália, o Fabrício aqui, ele me perguntou por que vocês trocam de carro aqui no Brasil a cada 3 anos? Trocamos de carro na Europa de 10 em 10 anos, o carro não precisa disso. Usa esse dinheiro para você viajar, para você passear, para outras coisas. Então, eu acho que, às vezes, até se endividar por bens materiais que a gente não precise, pode ser um sequestrador do seu tempo. Assim como as redes sociais, as mídias, assim como não estabelecer prioridades. Então, planeje melhor o seu tempo, porque ele é muito caro. É muito caro. A Rosisca cita um exemplo no livro Reengenharia do Tempo, que ela foi conversar com o prefeito à época do Rio, quando lançou o livro, Eduardo Paz, por que no centro municipal ali da prefeitura, por que todos os funcionários têm que entrar às 8, todos os funcionários têm que sair às 5? Por que não pode entrar uma turma às 8, às 9, às 10, um outro sair às 4, às 5, às 6? Você vai ter menos congestionamento no metrô, nos refeitórios, o ambiente vai ficar com um ar melhor. Então, o tempo ele tem que ser, de certa forma, programado, mas tem que ter o tempo, na minha opinião, para não fazer nada. O tempo não tem volta, né? Eu acho que não tem volta. Ele passou, passou. Tem algumas pessoas que falam, né? É o nadismo, né? Não fazer nada. É, isso mesmo, não fazer ficar nada. Ficar entregue ao nada. Agora, você aí. falou, dentro dessa questão do tempo, você chama atenção uma hora quando você fala assim do trabalhar muito.
Mas tem um ponto que você chama atenção que parece ser muito importante, e eu particularmente até vivi isso depois de ter pego a Covid, ter me recuperado, apesar da minha forma ter sido leve, que é a questão do propósito de vida, né? Ou seja, quando você tem esse propósito, parece que você se identifica mais com aquilo que você está fazendo, a ponto até de, eventualmente, não conseguir distinguir a hora em que você está efetivamente trabalhando e a hora que você está, de alguma forma, entre aspas, curtindo a vida. Até que ponto você entende que está bem conectado com esse propósito te deixa mais próximo da felicidade e até mais próximo de um certo controle ou de uma distribuição desse tempo? O que eu vejo, você falou que você teve Covid, o que eu vejo também assim das pessoas que estão tendo Covid mais grave, das pessoas que passam por uma cirurgia cardíaca ou que têm uma doença, um câncer, é que essas pessoas ressignificam o seu tempo. Não sei se você tem um livro que eu gosto muito, da Bronnie Ware, uma enfermeira australiana, que passou 8 anos num hospice na Austrália, acompanhando doentes terminais. E ela cita os 5 grandes arrependimentos das pessoas. Ninguém falava assim, queria ter juntado mais dinheiro, queria ter comprado mais carro. As coisas eram, queria ter ficado mais com meus amigos, queria ter permitido ser mais feliz. Esse propósito de vida que você fala é fundamental, né? Isso tem a ver com a espiritualidade, é o autoconhecimento, aquilo que dá sentido à sua vida, não é? Então, assim, a Ana Cláudia Quintais Arantes, uma grande estudiosa de São Paulo sobre terminalidade, uma geriatra, no seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver, ela comenta que morre bem quem viveu bem. Quando você vai enfrentar a morte, 90% das mortes são mortes lentas, só 10% das mortes são aquelas mortes traumáticas, agudas, uma pessoa que tem um infarto fatal e morre na hora, um acidente de carro e morre na hora, cai um avião, isso não chega a 10%. São pessoas que têm um AVC, que têm um coração cansado, que têm um câncer que vai consumindo. E o que a Ana Cláudia cita no livro dela, de um psiquiatra inglês, é que esse muro intransponível que é a morte te faz olhar para trás. Você vai olhar a vida que você viveu. Se você teve uma vida com sentido, se você teve uma vida com propósito, você morre bem. Mais importante, nada contra, mas mais importante talvez do que a religião, do que tudo isso, é a vida que você viveu. Foi uma vida plena, foi uma vida com sentido. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida, dar sentido à nossa vida, fazer as coisas que você gosta enquanto você tem tempo, né? Um projeto, talvez esse projeto seu aí, que você está começando hoje, está te roubando um pouco de tempo de ficar com a sua família à noite, numa terça-feira. Talvez você tenha que estudar um pouco, teve que ler o meu livro, teve que fazer, mas isso talvez esteja te deixando feliz. Está dando um pouco de sentido à tua vida, você está levando informação para frente. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Fazer coisas que sejam boas, que você se sintam bem, isso é fundamental, Moisés. Você falou Quando uma você palavra, fala... em sentido, em busca de sentido. É o nome do Vitor Frankl que eu falava lá, né? Sim. O Vitor Frankl, Em Busca de Sentido. É o livro dele, né? Há muito tempo, um best-seller, né? Você citou agora nessa sua última fala, e você coloca isso praticamente no seu último capítulo do livro, que é quando você fala sobre a longevidade, né? E você dá muito valor à questão, por exemplo, da amizade, né? De você ter tempo para estar entre amigos, entre pessoas que gostam de você. Quando você menciona a questão do tempo, você fala da importância de tentar nutrir hobbies, manter esses hobbies, e você faz até você provoca de uma forma interessante, né? O quanto é importante, talvez, nessa busca de longevidade, você saber sair da mesa com um pouco de fome. Quer falar um pouco sobre isso? Ah, Muito interessante essa identidade. provocação. Eu não sei se eu gosto demais do tema longevidade. É um dos temas que eu gosto de estudar. Tem uma quantidade de livros aqui que eu fico lendo de longevidade, mas tem um livro muito interessante, acho que é do professor Merlin Thomas, do Longevity List, que ele pergunta assim, perguntaram a 10 cientistas quais eram os 10 cientistas, o seu segredo para a longevidade. O Niels Barzansky, de Nova York, falou que escolha os seus pais, ou seja, acreditava muito na genética. Perguntou para o Walter Luigi, o italiano que mora na Califórnia, ele fala, coma pouca proteína até os 65 anos. Para Sid Kenyon, coma pouco açúcar. Virou para o Valper, que é belga, tenha boas políticas públicas. Então, a verdade é que a longevidade não tem um único fator.
Quando a gente vai estudar os 5 chamados bolsões de longevidade no mundo, as chamadas Blue Zones, as zonas azuis, o Dan Bittner publicou esse livro, ele identificou a ilha de Icária, na Grécia, a ilha da Sardenha, na Itália, onde vivem os homens mais longevos do mundo, a comunidade adventista de Loma Linda, na Califórnia, a ilha de Okinawa, no sul do Japão, onde vivem as mulheres mais longevas do mundo, e a península de Nicoya, na Costa Rica. São locais com situações díspares, com alimentações diferentes, né? Dos japoneses, tem uma frase famosa, aliás, duas. Uma é que eles chamam que a longevidade deles está ligada a 2 coisas. Hara Hashibu, coma até quase ficar satisfeito. Saia da mesa com um pouquinho de fome. E a outra palavra que os japoneses usam é o Ikigai. Ikigai é aquilo que dá sentido à sua vida. Dos italianos, que são os homens mais longevos do mundo, né, lá da Ilha da Sardenha, fala-se da dieta do Mediterrâneo, fala-se do copo de vinho, lá o vinho chamado Canonal, um vinho que não é caro, mas é delicioso esse vinho da Sardenha, vale a pena. Aliás, é um programa que eu recomendo, quem tiver a oportunidade um dia ir a São Cristóvão, no Rio de Janeiro, bairro Imperial, tem uma comida lá chamada Casa do Sardo, que se come muito bem a comida sarda, a verdadeira comida da Itália sarda, e toma esse vinho Canonal. Mas lá na Itália, o que chama atenção são as boas relações sociais. O professor Robert Waldinger, com W, tem no TED Talks do YouTube dele, é o mais longo estudo desde 1938 sobre longevidade e felicidade. Ele mostra que as boas relações sociais são a coisa mais importante para a nossa felicidade e a nossa longevidade. E eu cito uma outra pesquisadora de Harvard, que é a Juliane Holt-Lunstad, que ela mostra que a desconexão social é tão importante, é tão danosa quanto fumar o equivalente a 15 cigarros por dia. Então, eu acredito muito nessa imunidade social. Se você me perguntar, Moisés, qual é o melhor vinho, eu vou dizer que é o vinho que você toma com seus amigos. Esse é o melhor vinho, né? Então, assim, o melhor vinho não é aquele mais caro, mais pontuado, é aquele que você toma com seus amigos. Ter amigos é muito bom. Eu costumo desconfiar um pouco da pessoa que não tem amigos, sabe? É bom você ter um amigo que você liga, bate o papo, eu estou meio deprimido, está na pandemia e tal. É bom você escutar uma pessoa que te dá colo, que te dá carinho, que te dá afeto. Mas a longevidade, eu acho que ela é uma construção que envolve políticas públicas, um Estado protetor, hábitos saudáveis de alimentação, seja dos japoneses, seja a dieta do Mediterrâneo, seja comer pouco, seja ir ao médico, você ir ao médico com uma certa frequência, são vários elementos que fazem parte, a genética, são vários elementos que fazem parte dessa construção da longevidade. E nessa idade que a gente vai chegando lá na frente, Moisés, a coisa mais importante, os geriatras e os gerontólogos usam um termo chamado compressão da morbidade. Comprimir a morbidade, assim, encolher a morbidade significa que eu não quero viver até os 90, mas viver doente dos 70 aos 90. Que a gente adoeça somente no final, próximo à nossa vida. Quando a gente vai envelhecendo, tem 2 coisas que são muito importantes. Uma é a independência e a outra é a autonomia. Né? Autonomia, eu quero dizer, eu quero ou eu não quero. Eu estou lúcido, mas estou acamado, estou um cadeirante, não consigo mais andar porque tenho uma artrose, isso e aquilo, mas eu estou lúcido, eu determino, eu posso ou não posso. A independência é aquele ato que permite você sair ou não, eu quero ou não quero. Mais uma vez, isso reforça aquela teoria do Juvenal, do mens sana in corpore sano, mente sano, corpo são. Nós temos que buscar uma longevidade de preferência com independência e com autonomia. Eu acho que é por aí, né? Cláudio, vamos prestigiar aqui um pouco. Tem várias pessoas que já se manifestaram aqui no chat. Eu vou ler algumas observações. Inclusive, aqueles que quiserem perguntar, podem escrever no chat que querem perguntar ou podem mandar pergunta. Nós estamos aí completando 1 hora já de conversa, uma conversa que está indo muito bem. A gente, de uma forma geral, até passou quase que o livro todo já do Cláudio. Mas tem uns comentários aqui interessantes, Cláudio, até para você ouvir e ver se você quer comentar alguma coisa. A Márcia Salles, em algum momento da nossa conversa, ela fala sobre a importância, né, do conceito
conceito da humanidade compartilhada, ou seja, o quanto é importante a gente compartilhar as coisas. A Paula Ganimi, ela chama atenção, né, do quanto as atitudes simples podem contribuir, né, nesse papel do médico, especialmente quando ele se propõe a falar sobre amor, religião, afeto, fé, porque é muito incomum, né, o médico, de repente, se abrir para esse tipo de coisa. A gente tem aqui algumas pessoas chamando a atenção, como o José Miguel, que coloca que a nossa conversa tem sido bastante esclarecedora. A Andréia Bastos diz que vai voltar a meditar. Ela precisa voltar a meditar, como ela coloca aqui. A Márcia Salles, inclusive, também volta a falar sobre os ótimos resultados que o SUS vem tendo com práticas de atenção plena, né? Tem sido falado muito sobre o mindfulness. A Natália Nascimento coloca como é interessante o quanto que a leitura de um contexto aleatório, né? Ou seja, a importância de ter um contexto naquilo que você está lendo, e você chamou a atenção disso. Alguns elogios aqui a nós, algumas pessoas, a própria Natália está recomendando aqui que as pessoas tenham o livro em suas mãos, Escolhas e Renúncias, que por acaso é o livro que a gente está aqui abordando. A Andréia volta a citar O Tempo Não Volta, dentro do que você falou. A Maria Lúcia Santos, uma colega nossa aqui de Niterói, radiologista, ela até coloca, até Deus descansou no 7º dia, né? Então, da importância do descansar. O Carlos Andrade faz uma provocação, até que ponto, né, não existe, não sei se existe alguma explicação histórica no Brasil, mas talvez a gente viva muito de aparência, né, muito mais do que deveria. A Josiane coloca que o que se leva da vida é a vida que você leva, né? E a Josiane volta a falar da importância da amizade, o quanto ela aumenta, né, a longevidade. E ela até coloca que está no mesmo grupo que você, aqui dos admiradores do Moisés. Vou procurar saber quem é esse cara. Aqui se fala também da importância, né, de caminhar, e aí eu queria até, era a colocação que eu ia fazer na sequência, a gente acabou falando um pouco do sedentarismo, né, Cláudio? Você coloca isso como um dos vilões, e talvez de todos que você colocou, você falou sobre a pressão arterial, sobre a questão das gorduras, né? Está no seu livro escrito isso, o açúcar, mas talvez o sedentarismo hoje seja uma das coisas mais faladas, né, por vários colegas, vários profissionais. A gente tem vários programas hoje na televisão, na própria rádio, estimulando as pessoas a se movimentarem, né? Você quer dar um pouco mais de força nesse sentido, né? O quanto isso contribui para essa longevidade com autonomia, né, que você chamou a atenção agora há pouco? Bem, eu primeiro agradecer aí os comentários, né? Tão bacana esses comentários, muito, muito bom ouvir isso. Teve uma pessoa aí que falou sobre caminhar na floresta, caminhar... Isso. Maria Azevedo, ela fala sobre Maria caminhar Azevedo. no parque e sentir Isso. a felicidade pelos pássaros e pelo vento. Maria, assim, no Japão, tem várias trilhas que eles chamam lá de... Eu estava lendo sobre isso, achei sensacional, terapias florestais, né? Aqui no Rio tem um grupo de padres do Santo Inácio, o Padre Paul, eles, liderado por eles, o pessoal da PUC, eles fazem caminhadas todo domingo lá na floresta. Minha esposa gosta de caminhar, fazer essas caminhadas. Eu fui 2 vezes com eles, é sensacional. No meio da floresta, a gente caminhando, aquela coisa assim silenciosa, e aí eles param, o Padre Paul faz uma meditação, lê uma parábola, cada um leva uma pequena contribuição, um compra um bolo na feira, o outro leva uma garrafa de café, o outro leva uma fruta, um biscoito, e todo mundo compartilha aquilo, todo mundo tira o lixo. Você sai dali, sabe, Maria, você, quando falou disso aí de caminhar entre os árvores, entre os pássaros, é muito importante ter essas áreas verdes, essas áreas de exercício. O exercício físico, ele abaixa a pressão arterial, ele abaixa a glicose, o açúcar, abaixa o colesterol, diminui o risco de câncer de mama, de osteoporose, aumenta a autoestima, diminui... Assim, são tantos os benefícios, e recentemente saiu uma página inteira no Globo de uma grande pesquisadora da UFRJ, da Rede D'Or e da Universidade de Queens, lá no Canadá, a Fernanda Defenite, ela ganhou o maior prêmio que é dado à prevenção e aos estudos sobre Alzheimer. Aquele artigo que foi mais comentado, mais citado e mais publicado nos últimos 2 anos sobre Alzheimer, coube a essa pesquisadora da UFRJ. Ela fala sobre um hormônio que é liberado na corrente sanguínea quando você faz exercício. Chama irisina esse hormônio. Eu vou repetir o nome, irisina. E esse hormônio, ele é muito utilizado hoje, está sendo estudado para a prevenção do Alzheimer.
Olha que coisa bacana. Além de tudo isso que o exercício faz, ainda pode estar ajudando na prevenção do Alzheimer. O professor John Hattie tem um livro, Corpo Ativo, Mente Desperta, e ele cita que quanto mais complexo o exercício, melhor para as nossas conexões cerebrais. Então, se eu estou dançando, eu tenho que prestar atenção no volume da música, no ritmo da música, no passo da minha parceira. Se eu estou jogando futebol, eu presto atenção no juiz que está pitando, no back que está vindo, da onde a bola vai. É muito importante para o nosso cérebro isso, mas eu sempre lembro que o melhor exercício é aquele que te traz mais aderência. Então, quando vocês vão fazer atividade física, forem fazer, talvez o Moisés goste de jogar tênis, ou goste de pedalar, a Maria goste de caminhar, eu gosto de remar, o outro gosta de dançar, não importa. Aquilo que você faz não tem que ficar olhando o relógio, facilita muito a aderência. Se você está nadando e detesta nadar e fica olhando, falta 20, falta 15, falta 10, não é legal. Roberto Freire, no seu livro Sem Tesão Não Há Solução, ele fala que o tesão é para namorar, para estudar, para fazer exercício, é para tudo. Então, eu fico muito triste quando a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio publica, em 2017, que dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, o estado do Amazonas é onde mais se faz exercício, o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, é o 27º estado em relação a exercício. Então, nós precisamos de políticas públicas, de áreas que não estejam conflagradas, dominadas por bandidos, que não permitam que as pessoas se exercitam. Talvez a sociedade, as empresas possam fazer programas. Olha, se você tem essas academias de baixo custo hoje, se você for à academia 5 vezes por semana, você só paga 20% da mensalidade. Se você for 3 vezes, então facilitar, não é? Então, os hospitais, por exemplo, vamos montar uma academia aqui dentro, quem fizer exercício 3, 4 vezes por semana, porque quando você faz isso, você está evitando que esse funcionário se afaste do trabalho, que adoeça menos, ele controla melhor o peso dele, o colesterol dele, a glicose. Então, assim, a atividade física ela é fundamental, tem que ser cada vez mais disseminada. Os médicos do exercício, os médicos que estão acostumados com isso, são muito importantes que eles estejam próximos também ao poder público, nas prefeituras, nos governos, desenhando políticas públicas. E os pais deem exemplo para os seus filhos, né? Nas escolas, o professor de educação física seja valorizado. Então, assim, eu acho que talvez eu não tenha sido tão enfático aqui na fala, mas eu acho que esse binômio, uma dieta adequada, uma atividade física, é fundamental. E hoje as diretrizes, se você quer, eu tenho uma unidade que dos últimos 5 anos eu participo, eu coordeno, que é sobre cardio-oncologia. E uma das queixas mais comuns dos doentes que têm câncer é o cansaço. Começam a fazer quimioterapia, vem um cansaço muito grande. E o melhor remédio para esse cansaço, advindo da quimioterapia, do tratamento do câncer, é a atividade física. Antigamente, você tinha um doente que infartava, não podia fazer exercício. Hoje, nós sabemos que o doente está numa fila de transplante cardíaco, você pode retirá-lo da fila do transplante cardíaco com um programa de reabilitação física. Então, é muito importante. Você tocou aí num tema que é muito caro, que é muito legal falar, que é sobre atividade física, sabe, Moisés? Isso é fundamental. Ô, Cláudio, nós estamos aqui com uma honrosa participação, a qual eu vou convidar agora, porque ele levantou a mão, doutor Renato Kovac, está aqui nos assistindo, está abrilhantando aqui o nosso público. Doutor Renato Kovac, por favor, abra aí o microfone para fazer aí um comentário, uma colocação, que vai ser muito bem-vinda aqui para nós. Eu não sei se eu estou sendo ouvido. Sim, sim, o senhor está sendo ouvido agora. Não, eu acho importantíssimo. Cláudio Domênico é uma personalidade que eu conheci há muitos anos atrás, através do Jorge Portual, da Genô, e cada vez mais me encanto com a atividade que ele está fazendo, humanística. Ele, de certa maneira, herdou também uma coisa que eu tinha muito orgulho, que era de ser médico de vários acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Eu tinha 10, 12 pacientes, todos eles, evidentemente, não só como literatos, mas também pela longevidade, a maioria.
E eu cheguei aos 93 anos através da ginástica na CM, 50 anos, cheguei a ser vice-presidente da Associação Cristã de Moços. Foi fundamental, e isso foi numa época ainda em que não havia essa quantidade de academias em cada bairro, de sorte que a verdadeira dupla é essa mesmo, Cláudio e Moisés. É a alimentação correta, que eu também faço, e exercício. Eu atualmente, infelizmente, eu estou limitado pela pandemia e também porque tenho uma neuropatia periférica que me dificulta um pouco, mas eu luto contra ela e passei para a fase da bengala. E, evidentemente, agora sou um velhinho, mas ainda vou ao consultório 3 vezes por semana. E ainda tem gente que acredita na minha medicina, que foi pós-graduada na Harvard, na Georgetown. Então, não é que eu hoje em dia possa dizer que tenha resquícios desse tempo, porque isso foi nos anos 50 e, evidentemente, nós estamos agora nos anos 20, 21, de um outro século. E o que eu tenho certamente diferencial é o bom senso. Eu acho que conhecimento enciclopédico, tem muita gente fantástica, mas que na hora de dar o melhor de si próprio, falta bom senso, às vezes, na escolha. Isso é uma coisa importantíssima e a experiência se alia ao conhecimento. Cláudio, você está de parabéns. Eu ainda não li seu livro, mas eu já o primeiro eu li, realmente. E você sabe que eu tenho uma grande admiração e não posso mais ir ao hospital, ao procardíaco. Eu dei 50 anos da minha vida no Silvestre, eu produzi vários pós-graduados lá, residentes, que hoje em dia se distinguem muito. Até o Queiroga passou pelo Silvestre, muitos outros, Marcos Moraes, Vicente Pires e outros. E eu tenho muito orgulho disso. Eu não é que eu seja prosa, mas há uma diferença entre ser prosa e ter orgulho. Você poderia discorrer sobre isso. Ok? Muito obrigado, Moisés e Cláudio. Eu só tenho aqui a agradecer ao professor Renato Kovac, porque ele é o exemplo vivo de envelhecer bem, com independência, com autonomia. Quisera eu chegar a essa idade com essa mente brilhante que o professor Kovac tem, é membro de várias academias, é pioneiro da nefrologia no nosso estado, uma formação sólida no exterior, e é uma pessoa que a gente teve, assim, ele aprendeu sempre muito com ele, sabe, Moisés? O professor Kovac é uma pessoa que engrandeceu, mas ele falou aí, olha, 50 anos fazendo exercício na ACM. Eu acho que escutar o que o professor Kovac falou é um exemplo vivo, né? Interesse, coisas que deu sentido à sua vida, né? Eu acho que ele é um exemplo vivo de uma pessoa que soube envelhecer bem, de forma independente, de forma autônoma, com essa mente brilhante. E eu não tenho a acrescentar nada, só parabenizar e agradecer ao professor Kovac e me permitir, vou corrigir, professor, vou mandar em breve para a sua casa um livro com uma dedicatória para o senhor, com uma pessoa que eu admiro e sou muito grato. Pode deixar que eu vou corrigir essa minha falha em breve. Doutor Kovac, eu acho que é uma grande inspiração, né, Cláudio? Eu sempre me certeza. emociono, agora com a pandemia, a gente acabou se afastando um pouco, né, dos encontros, mas o poder vê-lo, ir às sessões, ir aos debates, ou seja, com toda essa experiência que ele já tem, e sempre com uma humildade muito grande, né, em querer aprender mais. Então, doutor Kovac, estou muito honrado de ter o senhor aqui, do senhor poder ter contribuído aí com esse depoimento. Nós temos uma outra pessoa aqui, ô Cláudio, que eu e você admiramos muito, que quer falar, e eu vou dar a palavra agora para a professora Heloísa Leite, para que ela também possa fazer uma pergunta ou algum comentário. Professora Heloísa, por favor. Acho que o pessoal já está abrindo o microfone aí para que a senhora possa falar. Está fechado o microfone dela, está fechado. Professora, a senhora tem que... Aí, abriu o microfone. Abriu. Cláudio, boa noite. Que prazer, que prazer. Muito prazer. Você não tem ideia de quanto prazer. Mas, olha só, eu queria te fazer um pedido, que é o seguinte. Você falou, e eu devo dizer que eu tenho o seu livro autografado, né? Isso aí é só para fazer inveja a muita gente.
Mas eu devo dizer que eu gostaria muito que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da importância da espiritualidade para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para a nossa felicidade. Porque existem estudos, né? Você falou até sobre os estudos relativos ao relacionamento social, a riqueza do relacionamento social. Mas existem estudos também, e como às vezes as pessoas não sabem, eu acho muito importante, certamente a Maria Lúcia também sabe disso, está aí assistindo, sobre estudos que confirmam essa importância no que diz respeito à espiritualidade. Tá? Bem, professora, esse é um assunto, né, que, como eu disse aqui, esse autoconhecimento, a espiritualidade, ela não, vamos dizer assim, ela não exclui a religiosidade, mas ela não necessariamente inclui, ela transcende, envolve um autoconhecimento. O Luc Ferry, que é um pensador francês, que foi ministro da França, no seu livro Aprender a Viver, ele fala muito sobre isso, quer dizer, a importância até da filosofia que ele cita, né, do autoconhecimento. Eu acho que a religião é muito boa, é muito importante, a religião, quase toda religião, a base é o amor, e não vai que nenhum tipo de discriminação. De certa forma, ela é mais fácil, porque ela é um pacote pronto, tem suas dogmas, suas crenças, seus rituais, e aquilo é mais fácil, né, assim, para a pessoa seguir. Já talvez a filosofia seja uma maneira um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, envolve um autoconhecimento, mas ela é muito forte, né? Montaigne dizia que filosofar é aprender a morrer. Então, eu acho que é muito importante que cada um busque o seu caminho, o que te faz, que dá sentido à sua vida, né? Isso é que eu acho que é importante, porque a vida, a gente tem que chegar lá na frente e falar assim, qual é o meu legado que eu estou deixando, né? A gente vê, por exemplo, uma vida tão rica de Irmã Dulce, né? Eu usei aqui, no capítulo de espiritualidade, de medicina, de religião, eu usei a frase de Madre Teresa de Calcutá, que eu vou me permitir ler. Há muitas pessoas morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. O nosso mundo anda carente de amor, amor por si próprio, amor ao próximo, né? Esse amor desinteressado. Eu acho que isso é a base da nossa essência, da nossa vida, né? Eu acho que esses sentimentos todos que a gente está falando aqui, fé, gratidão, esperança, perdão, amor, bom humor, boas amizades, tudo isso fazem parte da nossa vida. Para uns buscam mais uma coisa, outros buscam outras, e cada vez existem mais sentidos, mais pesquisas corroborando isso. O livro que melhor disseca isso é um livro chamado Medicina, Religião e Saúde, do Harold Koenig. O Koenig é da Universidade de Duke. Eu recomendo a leitura disso, porque ele mostra vários trabalhos, vários exemplos, como isso impacta na nossa vida. Mas nós, médicos, profissionais de saúde, professora, ainda não temos o hábito de, quando chega um paciente no nosso consultório, de perguntar se o senhor vier a ser internado, hospitalizado, o senhor professa alguma religião, o senhor tem algum suporte espiritual que o senhor gostaria de... né? Então, a gente tem que realmente passar a perguntar isso aos nossos pacientes e ver esse lado da medicina que é muito importante. Eu sempre dou um exemplo também de uma forma que eu acho assim, da sociedade civil participar, uma coisa que dá sentido às vidas, que é o trabalho voluntário. Tem um pesquisador, um economista da London School of Economics, que escreveu um livro chamado Felicidade Construída. O livro é prefaciado, a professora gosta muito desse autor que eu vou citar, pelo Daniel Kahneman, é o único psicólogo que ganhou um título de Prêmio Nobel de Economia. E ele faz um gráfico ordenado e abscissa, colocando prazer e propósito. E aquilo que traz mais prazer e propósito na vida do ser humano é o trabalho voluntário. Então, isso, quando um economista comprova isso, é muito importante para a gente, né? Os economistas sabem isso, eles gostam de números, de gestão. Então, aquele bem que você faz para o outro faz mais bem para você do que para o outro. Eu acho que o mundo está precisando disso, a gente está precisando de encontrar esses caminhos. Alguém fez um comentário aí dessa coisa compartilhada, dessa felicidade compartilhada. É isso mesmo, né?
A gente só vai ser feliz quando o nosso semelhante estiver bem, quando o planeta estiver bem, senão nós vamos morrer por outras coisas. Então, nós temos que descobrir os nossos caminhos e dar mais atenção, perguntar aos nossos pacientes. Não há ainda, até mesmo no campo da religiosidade, lá fora é mais comum terem os capelões, terem as visitas espirituais, né? Isso é muito importante. O trabalho do AA, do Alcoólicos Anônimos, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que começou em 1935 em Nova York, tem lá o primeiro nome, as 12 regras, já foi virado e revirado de cabeça para baixo, cabeça para cima, durante 70 anos. Não tem nenhuma metodologia científica, mas simplesmente mostra como o toque, o afeto, o carinho, o amor, a doação, 30%, 40% daquelas pessoas que procuram a AA se curam. George Vaillant é um famoso psiquiatra de Harvard, escreveu um livro muito interessante. O título é Fé, Evidências Científicas. E ele mostra que na década de 50, professora, o melhor tratamento que havia para a esquizofrenia era o coma insulínico. O que é o coma insulínico? É dar insulina para um paciente até que esse paciente entre em coma, a baixa glicose dele. Haviam, na época, 700 trabalhos científicos embasando esse tratamento. Vários pacientes morreram. Aí surgiu uma droga nova chamada Thorazine. E ninguém mais passou a fazer coma insulínico, ninguém mais morreu. Mas como é que tinham 700 trabalhos? Por que aquilo funcionava? Aí que se viu a ideia do placebo ativo. O que é o placebo ativo? Olha, aquela metade que ia receber o coma insulínico, eu pegava na mão, fazia um carinho, vem cá, vou te dar um remedinho, que você vai melhorar, vai ficar bom. Os outros eu largava de lado. Então, mostra como fé, espiritualidade, amor, isso transcende ao nosso, às vezes, entendimento, ao nosso conhecimento. Mas nós não temos a menor dúvida, professora, que essas energias, essas emoções positivas nos protegem e promovem a saúde. Eu penso dessa forma. Cláudio, acho que se depender aqui do público, a gente vai até mais tarde, né? Mas a gente, como tudo, o que é bom também tem que acabar. Eu já quero sair agradecendo as pessoas aí que perguntaram, né? Especialmente o Dr. Kovac, a professora Heloísa. A gente tem aqui mais algumas manifestações que eu quero só passar para você, antes de te dar a oportunidade de encerrar. O Marcos Vinícius Martins, nosso amigo, ele coloca do brilhantismo da conversa está baseado na simplicidade em transmitir conhecimento e sabedoria no nível que você está transmitindo aqui para o público, né? A gente também tem uma manifestação aqui do José Márcio, que dá parabéns pela lucidez da palestra, e ele até lança uma provocação que eu vou querer que você fale na hora de você emitir as suas palavras finais sobre a importância do amor e da sexualidade. Acabou que talvez tenha um assunto que tenha passado. Se você quiser fazer algum comentário no fim, seria interessante. Tem uma colega, Maria Azevedo, que fala que mora em Cuiabá e que aqui tem um parque maravilhoso onde ela se exercita. A Natália Nascimento ficou chocada em saber que o Rio é o 27º, né, em exercício. A Andréia Bastos coloca que faz atividade física, mesmo não amando o exercício, mas ela sabe da importância, né, e daí ela faz. O José Márcio, diante do que você falou, ele coloca, né, do quanto seria importante a gente poder utilizar o espaço das escolas para que a comunidade pudesse fazer exercícios no fim de semana, e é uma provocação interessante, né? E tem outras manifestações aqui de parabenização, pessoas agradecendo aí. A Natália volta a dizer dos dias conturbados que nós vivemos hoje, do quanto é importante partilhar, né, momentos, e o quanto isso é importante, a importância de refletir. E a Maria Lúcia, que foi citada até pela professora Heloísa Leite, ela coloca que o ser humano é formado por quatro corpos, e um deles é o espírito. A saúde tem que abranger todos os corpos. A religião é o religar do indivíduo ao Criador, e independe da doutrina que esse professe. É isso. O que você gostaria aí de emitir como palavras finais? Eu só tenho a te agradecer. O tempo passou rápido, né? A gente estava preocupado em que, de repente, uma hora ia parecer muito, mas a gente está aqui conversando, já são 90 minutos de conversa, e eu queria te dar a oportunidade aí de emitir algumas palavras para esse encerramento. Rapidamente aqui, só para não deixar de falar, me pediram para falar sobre o sexo, a atividade sexual é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, a disfunção erétil
ela precede, às vezes em 3 anos, o entupimento das artérias coronárias. Então, hoje, a disfunção erétil, ela, lógico, ela tem um componente psicológico e tem um componente orgânico, né? Eu estou falando no caso do componente orgânico especificamente, é fundamental, sabe? Então, às vezes, a disfunção erétil pode ser uma pista para o clínico, para o cardiologista, ver se aquele paciente não está diabético, se ele não está entupido com as suas artérias. Nós sabemos disso, né? Olha, eu vou dizer que foi uma troca muito rica. A palavra é realmente gratidão, porque foi uma troca. Eu aprendi muito com todos vocês. Queria agradecer aí a essa pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que é o Marcos Vinícius Martins, que é o diretor do CHN, pelo trabalho que ele está fazendo aí, Moisés, te apoiando. A gente, quando tem ideia, sabe, Moisés, é muito fácil. Ah, eu quero montar isso, quero montar aquilo, mas tem que ter pessoas por trás suportando isso, né? Provavelmente o Marcos, eu tenho certeza, está apoiando as suas iniciativas, está apoiando o CEPIM, porque ele fazia isso no Procardíaco. É uma pessoa que deixou muita saudade lá, e ter ideias é fácil, mas transformar essas ideias, né, em projetos, em coisas reais, exige suporte, exige apoio. E a unidade de cardio-oncologia, lá no Procardíaco, saiu sobre a orientação, sobre a gestão do Marcos Martins, que hoje dirige o CHN. Então, agradecer aí as palavras dele, agradecer a todos os ouvintes, esses comentários tão carinhosos, tão bacanas que vocês fizeram, ao professor Kovac, a professora Luísa Leite, o Alair, que está aí, todos aí. Um agradecimento especial a você, Moisés, por ter me dado assim, o privilégio, essa primazia de participar do primeiro encontro, né? Assim, do primeiro encontro foi um desafio para mim. Eu falei, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar e tal? Eu não tinha um roteiro, não tinha um script, mas eu acho que você conduziu de uma forma tão tranquila, me dando a oportunidade de falar, sem me interromper. Não sei até se eu fui longo demais, mas eu queria te agradecer porque a sua condução também foi espetacular e que você tenha sucesso nos próximos eventos aí e que você realmente continue com esse seu trabalho de educação, que é a melhor, é a ferramenta transformadora, né? Então, eu acho que foi uma noite muito rica para mim. Desejar a todos uma boa noite e parabéns a você. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio. Você lembrou muito bem, eu também agradeço aqui publicamente, né, ao Marcos Vinícius, que é exatamente isso que você falou, né? A gente precisa ter pessoas que apostem um pouco na gente. Às vezes as ideias parecem meio doidas no momento inicial, mas elas, no fundo, quando você consegue colocar bem a necessidade, eu acho que fica bem claro a importância que a gente tem hoje em estar tentando dar um pouco mais de educação em saúde para todos. E eu gostaria de terminar já deixando o convite. Em outubro, no início de outubro, ainda não tem a data exatamente marcada, mas vocês saberão, estaremos aqui no nosso segundo encontro. O segundo encontro, nós vamos trazer um colega também muito interessante, que é o Márcio Maranhão. Para quem não sabe, Márcio Maranhão é um cirurgião de tórax que é responsável pelo seriado da Globo Sob Pressão. E ele vai poder conversar aqui um pouco para a gente como é que é essa interseção entre o drama, né, e a questão da realidade da saúde, uma vez que o seriado é baseado em casos reais e casos que dizem muito respeito à questão das emergências, muito voltado para as emergências, que é um dos gargalos, um dos problemas talvez que a gente tenha na saúde pública de uma maneira geral e até mesmo na privada muitas vezes. Então a gente pretende fazer uma bela discussão aqui com o Márcio Maranhão no início de outubro, no nosso segundo encontro. Por hora, eu me despeço, agradecendo também muito a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer, como eu acho que para o Cláudio também foi. Passamos aqui o tempo e estaremos de volta aqui em outubro. Deixo aqui o meu cordial abraço para todos, uma boa noite e um bom resto de semana aí para todo mundo. Obrigado. Boa noite, Moisés. Obrigado.